Olá novamente, gente. Esse é o nosso quarto e último momento dessa primeira semana, né? A gente completa aqui a nossa primeira aula e eu vou revisitar aqui alguns dos tópicos que a gente já apontou, né? No primeiro momento, a gente discutiu a natureza da filosofia, o que é filosofia, para depois falar da função da filosofia, o que é filosofia, para que serve. Na sequência, eu tratei com vocês sobre filosofia da educação, né, uma introdução à filosofia da educação e os problemas que ela lida. E nesse último momento, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas diferenças, né? Algumas diferenças entre filosofia da educação e pedagogia. Bom, enquanto a filosofia da educação, ela pensa nos elementos mais básicos, né? Que tipo de situação é melhor para promover o processo educacional, que tipo de forma de vida que nós somos, né? Qual que é a melhor maneira de educar e formar pessoas, né? Que tipo de educação funciona melhor, né? Se é necessária alguma atenção, ou se é necessária outras formas, como nós vamos estudar aqui com um filósofo do século XVIII chamado Jean-Jacques Rousseau, a pedagogia vai pensar menos nesses fundamentos e mais em técnicas, né? Em meios de fazer isso acontecer, né? Meios e métodos para o processo educacional. Né? Reparem, se uma atividade é mais prática e a outra é mais reflexiva. Né? Quando, por exemplo, nós podemos pensar na educação como um meio de transformação. Uma pergunta filosófica que é como que o processo educacional pode ajudar a transformar os seres humanos, né? Que tipo de transformação que ela promove? Isto é, se ela promover. Né? Quer dizer, será que é possível que seres humanos mais desenvolvidos, em todos os termos, não falo só nos termos materiais, em termos sociais, em termos éticos, né, eles podem ser desenvolvidos através do processo educacional? Essas são questões filosóficas, né? Quer dizer, a questão filosófica aqui, ela está muito mais ligada a uma certa profundidade, né? Por isso que a gente fala muito em fundamentos, né? Fundamentos a gente pode pensar até numa construção, né? Uma construção está lá em cima e ela tem fundamentos. Eu já usei essa metáfora com vocês e utilizo ela de novo. É porque, repare, se eu tenho, por exemplo, uma visão de que a natureza humana é ruim e os seres humanos são naturalmente cruéis e egoístas, eu vou ter um tipo de processo educacional. Mas se eu tenho uma outra concepção, como, por exemplo, os seres humanos não são ruins, não são cruéis, não são egoístas, mas que eles podem ser educados para outras coisas, né, para serem confiáveis, para serem bondosos, para não serem cruéis, é que eu vou utilizar outros meios para formar. Era muito comum, por exemplo, em algum momento do século XX, né, e é de lá que eu vim, e talvez alguns de vocês, que a gente dizia assim, não, eu não dou para escola, eu não dou para estudo, escola não é para mim. Reparem, há aqui uma ideia de que alguns seres humanos nasceram para aprender e estudar e outros não. Isso é um desafio filosófico, né, tem um problemão aqui. O que que faz que alguns seres humanos tenham nascido para a escola e outros não? Né? É uma pergunta dura. Será que muitas dessas concepções elas vão ter uma distinção racial? Né, ou de gênero, né, ou social. Então, são perguntas interessantes, né, daqui a pouco vocês vão estar na prática das escolas, aquele menino aprende, né, quer dizer, qual que é a ideia de ser humano que eu tenho aqui? Eu tenho uma ideia de que seres humanos são entes fixos e estáveis que não podem mudar, né, reparem como essas pressuposições são importantes, né, reparem como essas pressuposições são importantes, e muitas vezes as próprias crianças nos fazem perguntas filosóficas, né, professor, por que eu tenho que aprender isso? Uma grande pergunta filosófica. Ele está me perguntando sobre o valor disso. Por que que eu tenho que aprender isso? Qual que é o fundamento disso, professor? O que que isso contribui na minha existência? Isso é uma pergunta filosófica muito interessante, né? Quando nós somos crianças, nós fazemos muitas perguntas, né? Só que como a gente vai vivendo no mundo, a gente vai deixando essas perguntas para lá, a gente vai se acostumando ao mundo, né? E isso, às vezes, pode ser até ruim, porque a gente se acostuma com perspectivas inexatas, né? Pouco reflexivas, né, e sustenta visões de mundo errôneas e preconceitos, né, a gente pode pensar em várias coisas, né, até na ideia mais básica parece interessante que a escola tem valor, mas por que que a escola tem valor? Por que que os processos educacionais têm que ser valorizados? Né? Isso é uma pergunta bastante importante para o nosso tempo, né? Um tempo em que a gente tem muita dificuldade em promover confiança, né? Um tempo que a escola perde muito espaço, né? Para que que eu vou na escola, professor, se eu posso aprender tudo na internet? Né? A gente precisa pensar nisso. O que que a escola oferece? Né? A escola oferece só informação? Que tipo de formação que a escola oferece para além da formação? Né? Além de ser professor do ensino básico, técnico, tecnológico, eu também sou pai, né? Eu sou pai de um menino de 5 anos, que de vez em quando me faz perguntas desconcertantes, né?
sobre a escola e sobre a realidade em geral. E essas perguntas nos fazem pensar, né? E às vezes é preciso adotar essa perspectiva e essa mentalidade das crianças para que nós possamos fazer perguntas sobre as nossas práticas e sobre as nossas expectativas, né? Vocês, para entrar aqui, né? Vocês entraram num curso superior, vocês têm expectativas sobre o processo educacional, sobre como que isso vai impactar a vida laboral de vocês, sobre o modo como isso vai impactar o trabalho de vocês, né? Quer dizer, a gente tem uma expectativa aqui de que a educação seja um elemento de impacto material, social, existencial nas nossas vidas, né? Mas como? Né? Quer dizer, eu vou ter um diploma, né? Vocês vão ter um diploma daqui a 4, 5 anos, e qual que vai ser a contribuição disso? E a partir disso, qual que é a responsabilidade? Qual que é a nossa responsabilidade como educadores, né? Num mundo em que já não há tanta confiança pública, né? Por exemplo, a confiança que a gente tinha na ciência, né? Um mundo com fake news, com desinformação, né? Quer dizer, qual que é a responsabilidade de nós, educadores, nesse mundo, né? Então, um ponto fundamental aqui, minha gente, a gente está considerando aqui, né, a gente vai voltar a tratar disso futuramente, é o impacto social e político dos processos educacionais, né? Não se trata de, né, vender uma posição política, mas é inegável, né? Quando eu gosto de dar o exemplo para os nossos estudantes, né, que quando a gente lá na sexta série a professora ensinou a gente a escovar os dentes, fazer fluoridação, aquilo era um processo educacional com forte cunho político. Porque quando me educam para saber cuidar da minha higiene oral, eu vou chegar à minha idade, né, aos 40, 50 anos, com todos os dentes na boca. Isso vai ser fundamental para mastigar e ter saúde estomacal. Né? Então, repare, uma situação comum, que é ensinar o menino a escovar os dentes ou ensinar ele a fazer um bochecho com flúor, tem um forte impacto sociopolítico, um forte impacto na saúde pública, que vai ser decisivo para o futuro das pessoas. Então, esse talvez seja uma das maiores perguntas filosóficas, né? Por que a gente vai educar sociedades? Né? Em que sentido que a gente vai educar sociedades? Okay? Então, de maneira geral, meu povo, esses foram os tópicos da nossa primeira semana de aulas. Eu fico à disposição, né, junto à equipe de tutoria, caso vocês tenham alguma dúvida, né, para que a gente possa colocar essas questões mais básicas sobre o processo educacional. Sugiro fortemente a leitura dos textos, né, uma leitura atenciosa, e no caso de dúvidas, eu fico sempre à disposição. A participação no fórum está aberta, com uma pergunta bem simples, mas extremamente filosófica. Educação para quê, meu povo? Um abraço e até a próxima.